Olá, boa tarde. Aqui é a Cecília Cruz. Eu sempre esqueço de me apresentar, então agora a primeira coisa que eu falo nas lives é ter certeza que eu estou dizendo quem eu sou. Eu estou à frente da CGRH. A gente marcou essa live em conjunto, eu e o Caetano. Quer dar um oi, Caetano? Tudo bem, pessoal? Eu sou Caetano Siqueira e hoje estou coordenando a coordenadoria pedagógica. A gente resolveu marcar essa live em conjunto, porque semana que vem a gente começa o nosso processo de atribuição inicial, como já foi orientado para as diretorias de ensino, que também já orientaram em cada regional para os seus diretores, mas a gente ainda não tinha falado diretamente com vocês sobre o sistema. E aí, acho que é uma coisa que eu falei bastante durante a nossa orientação técnica de atribuição para as diretorias de ensino, foi: atribuição é o processo de atribuição que a gente já conhece. É sempre o ano tudo a mesma coisa. O que tem de novidade para 2022 e por que esse processo é bem importante e a gente queria falar diretamente com vocês apresentando o sistema. Primeiro ponto é exatamente esse. Praticamente toda atribuição será através da sede. Ela vai acontecer de forma automática, as etapas vão evoluindo para que vocês possam focar naquilo que vocês precisam focar e o sistema faça parte deles, depois a diretoria, indo a partir da categoria dos servidores, tudo tranquilo. Essa é uma diferença grande. A atribuição ao longo do ano a gente já tem feito pelo sistema, então vocês já conhecem, a diretoria já conhece, mas inicial vai ser a primeira vez. E a segunda grande mudança, e é por isso que o Caetano está aqui com a gente hoje, é o ensino médio, que ano que vem a gente vai ter as turmas da segunda série entrando no que a gente está acostumado a chamar de novo ensino médio, mas que, de novo, já não tem mais muito. A primeira parte da nossa live aqui hoje, a gente vai falar, só relembrar alguns conceitos do novo ensino médio, do que acontecerá ano que vem na primeira, na segunda e na terceira série. E aí, durante a nossa apresentação, a gente vai trazer aspectos específicos de como vai ser a atribuição do novo ensino médio no sistema. É óbvio que essa fala vale também para os diretores e para as escolas que têm anos iniciais e anos finais no ensino fundamental, mas como o ensino médio tem suas particularidades, de vez em quando a gente vai falar só com o ensino médio. O resto todo se aplica aos anos iniciais e anos finais. Então, permaneçam conosco quando a gente vai falando só de ensino médio, porque já já a gente entra em algo que vale para vocês também. A gente está aqui no estúdio com a equipe toda de apoio, mas depois a Thaís vai trocar, que hoje é diretora do CEMOV, que tem acompanhado vários processos, inclusive de atribuição, vai trocar de lugar com o Caetano para a gente apresentar as telas do sistema. Isso mesmo. O chat estará aberto o tempo todo, tá bom? A gente está falando hoje no canal Trio Gestor e também no canal Diretorias de Ensino. Diretorias, olá, já falamos com vocês sobre atribuição. Não vamos falar nada além daquilo que a gente já falou na OT de atribuição, a gente só vai apresentar com mais profundidade as telas. E aí, como a atribuição a nível de diretoria de ensino também será no sistema, na semana que vem a gente vai falar com as DS para apresentar as telas das diretorias de ensino também no sistema, tá? Então, diretoria, hoje você pode acompanhar só para ver como é que vai ser a nossa conversa com os diretores, mas não terá nada de apresentação de tela de diretoria, tá bom? A gente vai acompanhando os dois chats de toda forma e lembrando que a gente está falando aqui da atribuição das escolas regulares, né? Porque a alocação nas escolas de tempo integral já aconteceu nessa semana, está terminando hoje o processo das transferências. Por isso mesmo também que a gente vai falar com as diretorias só na semana que vem, porque hoje está todo mundo muito focado na atribuição, na alocação do tempo integral, tá bom? Vamos lá. Caetano, na nossa apresentação, a gente está começando com algumas revisões de conceito do novo ensino médio, porque esses conceitos vão ser muito importantes na hora da atribuição, é claro. Sim. Eles são o nosso novo currículo para o ano que vem, então a atribuição tem que estar bem redondinha nesses aspectos. A gente pode colocar na tela, eu acho sempre bom relembrar do que a gente está falando do novo ensino médio. Perfeito. E aqui é importante a gente lembrar dois conceitos fundamentais, tá, Cecília? Três conceitos, eu diria que vão ser mais importantes aqui para o aspecto da atribuição de aula. O primeiro é que a implementação do novo ensino médio, ela acontece de forma gradual, tá? Ou seja, em 2022, a gente vai ter a primeira e a segunda série com o novo currículo, já no novo ensino médio. Isso quer dizer que tudo que é atribuição de terceira série é igual foi em anos anteriores,
tá? Não tem nenhuma mudança agora para a terceira série do ensino médio, tá? Então, terceira série do ensino médio tem nada de diferente do que foi feito no ano passado. A única diferença é a atribuição ser feita com o sistema, a atribuição inicial ser feita no sistema, tá? Então, primeira coisa importante é que para 2022 a gente tem a segunda série e a primeira série apenas no novo ensino médio. Segunda característica importante aqui dessa mudança é que a primeira série do ensino médio, ela não tem o aprofundamento curricular. Pode passar o slide para mim? Então, nesse slide, vocês vão ver o modelo, vamos dizer assim, padrão para a carga horária das escolas de tempo regular do diurno, tá? E aqui a gente já traz a informação da terceira série, para vocês já verem como vai ficar a terceira série lá em 2023, mas para 2022, lembrando, hein? Terceira série não tem nada de mudança. A segunda característica que eu queria destacar aqui é que a segunda série, como vocês podem ver, ela tem aprofundamento curricular, coisa que a primeira série não tem, tá? É esse aprofundamento curricular que tem algumas características ligeiramente diferentes do que o que a gente tem nas aulas que não são aprofundamento curricular. Por quê? O aprofundamento curricular, aí pode voltar para mim, o aprofundamento curricular, ele é justamente o que traz a característica de mais novidade do novo ensino médio, tá? É por meio do aprofundamento curricular que a gente tem as unidades curriculares, e cada unidade curricular tem os seus componentes curriculares novos, tá? E aí, eu já expliquei isso em algumas outras lives e tal, que são componentes curriculares novos, mas que, lógico, partem da experiência e dos conhecimentos do professor na sua própria licenciatura, tá? Então, os nomes são novos, né? O componente é novo, mas ele trabalha ali, o professor não vai, né, inventar a roda, reinventar a roda naquele componente, tá? Por que então que a gente criou esses componentes novos? Vocês vão ver que esses componentes novos trazem mais flexibilidade para atribuição, tá? Porque tem uma variedade maior de formações em nível de licenciatura para cada um desses componentes curriculares novos, tá? Por quê? Porque eles são componentes já pensados para serem interdisciplinares, tá? Mas não, lógico, interdisciplinar de toda a área do conhecimento, porque a gente sabe, né? Puxa vida, é difícil para um professor de física dar todas as aulas de biologia, por exemplo, né? Não dá para juntar física e biologia numa área de conhecimento de ciências da natureza e atribuir aula por área do conhecimento. Isso ia ser muito difícil. Mas tem partes da biologia e da física que a gente consegue juntar. Tem partes da química e da biologia, especialmente, né, que a gente consegue colocar ali um componente curricular específico e que eu posso ter atribuição tanto de química quanto de biologia. Claro, a ordem de classificação, ela tá bem construidinha, tem sempre uma prioridade, então vai manter as prioridades da ordem de classificação conforme vocês conhecem. Mas esse componente curricular novo, dessa unidade curricular, ele aumenta a possibilidade de atribuição. E a terceira característica que eu queria chamar a atenção aqui para as unidades curriculares é que elas são feitas com uma atribuição semestral, tá? Por quê? Porque elas têm a duração de um semestre. Isso traz mais flexibilidade para o aluno. A gente entende que isso vai aumentar, reduzir a pressão por evasão escolar desse aluno, porque ele pode voltar e concluir só o semestre que ficou pendente. Tem uma série de vantagens aí para esse modelo semestral. Ele é uma tendência que a gente está antecipando e a gente imagina que vários outros no futuro, né? São Paulo geralmente antecipa tendências de várias formas, né? A gente fez um currículo oficial do estado antes dos outros estados, a gente está fazendo um novo ensino médio antes dos novos estados, enfim, tem uma série de tendências que a gente acaba antecipando aqui em São Paulo, né? A semestralidade, no caso do ensino médio, é uma dessas tendências, né? O Distrito Federal, por exemplo, estava aqui com a gente antes, eles também já têm ensino médio semestral. Bom, essa característica, ela é importante para a gente manter o aluno na escola, mas ela traz uma complexidade um pouquinho maior para a atribuição. Porque eu vou atribuir agora, durante o processo de atribuição inicial, em dezembro, tanto do primeiro semestre quanto do segundo semestre, tá? Então, essa é uma característica que é importante também a gente se atentar na hora da atribuição.
E por último, que é a quarta característica que eu queria trazer aqui de destaque, é a expansão de carga horária, tá? Vocês vão ver que a expansão de carga horária, ela está coletada até com um tipo de ensino diferente. E vai depender, a gente tem lá a nossa matriz curricular na resolução 107, que traz todos os detalhes, né, de quais componentes curriculares estão em qual tipo de ensino, etc. Mas vocês vão ver que vai ter turmas de expansão na primeira série do noturno, na segunda série do diurno e na segunda série do noturno, tá? São essas três séries que têm expansão da carga horária. No caso da expansão da carga horária da primeira série do noturno, essa é uma expansão só de componentes curriculares anuais, tá? Então, ela vai ser uma turma se atribui o ano todo. No caso da expansão das turmas da segunda série do noturno, ela é uma expansão que já tem também componentes curriculares desse novo ensino médio, né, do aprofundamento curricular. Por isso, ela é uma expansão semestral, tá? Então, vai acontecer de você ter turmas, de você ter componentes curriculares para a segunda série noturno, que são na expansão semestral. Tá? Então, essa é uma outra característica que eu acho que vale a pena a gente ficar atento aqui, tá bom? Mas é só lembrar que são essas três séries, né? Então, de todas as séries que a gente vai atribuir, tem expansão só essas três séries, a primeira série noturno, a segunda série diurno e a segunda série noturno, que tem expansão, tá? E aí, sobre a expansão, Caetano, já pegando um pouco do que apareceu aqui no chat, o pessoal perguntou: tem limite de aula da expansão? Como é que funciona a atribuição na expansão? A portaria da atribuição, gente, ela traz que para as aulas da expansão que serão remotas, porque por algum motivo a escola não pode fazer presencial, às vezes não tem sala o suficiente, ou o turno seguinte já começa e não dá tempo de fazer a expansão presencial, há um limite de 6 aulas que podem ser atribuídas a um professor se essas aulas forem remotas, mas não há um limite na expansão por si só, tá bom? Então, esse limite se aplica só àquelas escolas que terão parte da expansão remota, e aí esse limite é de 6. Isso está lá na portaria de atribuição. Eu vi que bastante gente entrou desde que a gente abriu a live. A gente vai falar aqui principalmente do processo de atribuição inicial nas escolas regulares, tá? Então, a gente está acompanhando a dúvida que está surgindo aqui de PEI e vai tá mandando para a equipe para eles responderem diretamente a vocês, mas aqui a gente vai falar principalmente das escolas regulares. Além disso, eu acho que vale a pena ressaltar que esse material que a gente vai apresentar hoje ficará disponível para vocês. Então, em algum momento vocês podem falar: não consigo ver o que está na tela, está muito pequeno. A gente vai mandar esse material para vocês, que a gente vai usar hoje, mas a gente já mandou no início da semana os manuais da atribuição inicial na sede. Então, você já tem lá a maioria dessas telas que a gente está apresentando aqui hoje. Tá? Acho que, de novo, o ensino médio, isso apareceu bastante essa dúvida sobre, em relação à expansão, e se há um limite para outras coisas. Não, o professor pode pegar itinerário formativo, pode pegar as disciplinas do Inova, cada uma tem a sua atribuição específica, né, que deve seguir a habilitação prioritária ou alternativa, mas não há limite. Agora, tem uma pergunta importante, eu acho, Cecília, que é da Lisa Kalina. Eu acho que é assim, ela pergunta: é obrigatório associar itinerário e Inova aos professores? E aí, eu acho que eu posso até, vou me arriscar aqui na resposta e você me complementa ou me corrige, tá bom, Cecília? Os componentes curriculares do novo ensino médio, vamos dizer assim, né? Dos itinerários formativos, do aprofundamento curricular, dos componentes curriculares das unidades curriculares, eles são componentes da matriz curricular normal dos estudantes, tá? Faz parte do currículo do ensino médio. É um currículo que já foi homologado lá em 2020, que 2021 todos os alunos da primeira série já estão cumprindo. Então, isso já é o normal, tá? Então, se esse professor ele tem, enfim, as aulas desses componentes curriculares deverão ser atribuídas, sim. Então, o professor não pode terminar a atribuição com um saldo de aulas a atribuir
se tem aulas desses componentes a serem atribuídas ainda naquela unidade escolar. Tá? Então, vamos dizer assim, lógico, eu não preciso que todos os professores tenham aula de itinerário formativo. Mas se tem aula de itinerário formativo para atribuir naquela escola, os professores que ainda têm carga horária têm que pegar essas aulas também. Porque as aulas, os alunos não podem ficar sem essas aulas, né? A parte Isso. integrante do currículo, né? Uma opção faz parte da carga horária do aluno, da previsão que ele tem para o seu ensino médio, conectado com o que ele já teve na primeira série, o projeto de vida. Então, o que a gente não pode é ter esses alunos sem essas aulas, tá? E aí uma mensagem importante que eu queria deixar aqui para todos os nossos, especialmente os nossos diretores de escola que estão nos assistindo nesse momento, tá? Quando um professor traz uma posição muito refratária aos componentes do novo ensino médio, né, do aprofundamento curricular, eu acho que um argumento que pode ser trazido, que eu acho que é muito razoável, é de que toda a lógica do novo ensino médio foi construída para que o professor pudesse se aprofundar com os estudantes naquilo que os estudantes mais querem. Tá? Então, o professor que vai pegar uma aula de um aprofundamento curricular de, vamos pensar, de sociologia, ele vai estar na turma de humanas, os alunos que escolheram estar na turma de humanas. Né? Então, o argumento que eu acho que é fundamental aqui é, professor, se o senhor não está confortável com essa proposta pedagógica específica, tá? Ou com essa lógica organizativa do aprofundamento curricular, do componente curricular novo, que é mais interdisciplinar, que é mais arrojado em termos de metodologia de ensino, ainda assim, o senhor é um professor de sociologia, ou de história, ou de física, ou de química, né? Estou pegando aqui uma matéria, um componente qualquer. Então, dê uma boa aula do seu componente curricular. Aprofunde com os seus alunos, com aqueles alunos que escolheram estar naquele aprofundamento, esse componente curricular. Então, aproveite essa oportunidade para ter mais tempo de aula com os estudantes que escolheram se aprofundar nessa área. Tá bem? Então, eu tenho certeza que a experiência dos professores com os aprofundamentos curriculares ela vai ser muito positiva. Porque o que a gente está trazendo enquanto SEDUC de proposta pedagógica, vamos dizer assim, né, para cada uma das unidades curriculares, os componentes curriculares, são propostas, são sugestões, tá? São materiais de apoio. Agora, em última instância, é o professor que é o responsável, né, que tem ali a sua liberdade de cátedra, de administrar aquelas aulas. Tá? Vocês vão ver que tem muita margem para criatividade, muita margem para que os professores realmente façam um trabalho com os componentes curriculares do aprofundamento que seja muito bacana para eles e para os seus alunos que querem, que gostam daquele componente, tá? Então, eu sei que a novidade traz, às vezes, um receio, mas, em última instância, podem dizer para os professores, o aprofundamento curricular, professor, é para você ter mais tempo de dar aula do seu componente para os seus alunos que mais gostam desse componente. Legal? Ótimo. E aí, como eu falei, gente, a gente trouxe os conceitos do novo ensino médio aqui, abriu a live com isso, mas a gente vai falar da atribuição das 3 etapas, tá? Só que a do novo ensino médio, a do ensino médio, vai depender um pouco dessa clareza que a gente tem, desse entendimento concreto dessas diferenças conceituais de cada bloquinho do novo ensino médio, por isso que o Caetano está aqui com a gente hoje. A gente está acompanhando o chat, tem aparecido dúvidas sobre o ATPC, inclusive uma sugestão de fazer um formulário para tirar dúvidas, e o pessoal está pedindo também a resolução. Quanto à resolução, gente, ela vai sair muito, muito em breve, tá? E aí a gente está conversando com o pessoal da EFAB para abrir um formulário específico sobre o ATPC para que vocês possam enviar as dúvidas lá e a gente possa responder de forma mais célere o que tem a ver com o ATPC, tá? Aqui a gente vai falar só da atribuição inicial. Eu sei que as duas coisas estão atreladas, mas a gente já tratou do ATPC na semana passada, então aqui o foco vai ser a atribuição no sistema. Não é só sobre o novo ensino médio, tá, professora Jane? Já falar de tudo é que o novo ensino médio é o que tem de mais diferente, né? O resto não tem muitas novidades. Posso só falar a última coisa do ensino médio, Cecília, antes da gente avançar? Pode colocar o slide para mim,
Vocês vão ver que na hora de falar da atribuição, né, de olhar os componentes, eles vão aparecer, no caso dos componentes de ensino médio, e aí de novo, continua tendo fundamental igual, etc. No caso dos componentes de ensino médio, vão aparecer três tipos de ensino. Quando tiver ensino médio, a gente está falando daqueles componentes curriculares, abre aspas, tá? Muitas aspas aqui, antigos. Língua portuguesa, matemática, língua inglesa, arte, educação física, história, geografia, filosofia, blá, blá. Vai ter também o tipo de ensino itinerário formativo, que vão ser aqueles componentes curriculares, abre aspas, novos, tá? Que foram aqueles que a gente construiu por causa do novo ensino médio e que trazem toda essa flexibilidade que eu falei aqui mais cedo. E vão ter também os componentes da expansão do novo ensino médio, tá? Que é essa carga horária adicional que essas três tipos de turma que eu falei vão ter, tá bom? Então, só também para organizar na cabeça de todo mundo o que é cada coisa, tem essa distinção, tá bom, pessoal? É isso. A nossa sequência da apresentação aqui já começa no cronograma da atribuição, então a gente vai fazer aquela pequena mágica do estúdio que o Caetano vai subir e vai virar a Thaís, mas o Caetano vai continuar aqui com a gente, então se durante a nossa fala vier alguma dúvida específica sobre o ensino médio ou alguma questão, alguém que entrou depois, o Caetano vai continuar aqui nos apoiando, tá? Pode colocar na tela, por favor? A primeira coisa que a gente traz para relembrar para vocês é o cronograma da atribuição que foi já publicado nas portarias 18 e 19 da CGRH, junto com o material que a gente está apresentando aqui hoje. A gente pode enviar a portaria unificada para vocês terem isso também, bem como as resoluções que a gente mais está usando. Acho que isso facilita na hora da consulta e do andamento na semana que vem da atribuição. Bom, na segunda-feira, dia 29, a gente começa com a atribuição dos projetos, sendo esses POC, PROATEC, o PCAE, Sala de Leitura e o Professor Auxiliar. Esses 5 vão ser uma atribuição manual. Como vocês já fazem ao longo do ano, você faz essa atribuição e aí faz a associação em sistema. É importante que para cada um dos projetos, a escola observe os requisitos para essa atribuição. Então, para a TEC tem questões específicas, o POC tem o processo seletivo, sala de leitura também tem quesitos a serem avaliados, então é bastante importante que vocês se atentem a isso. No dia 30 é a manifestação de interesse dos docentes efetivos. Quando a gente abriu a live, algumas pessoas já começaram a falar: conseguiremos consultar o saldo antes da atribuição da manifestação de interesse? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, no dia 30 acontece a manifestação de interesse dos docentes efetivos e antes disso vocês fazem a conferência do saldo. Nos dias 1º e dia 2 de dezembro, tá errado ali, tem que alterar para 12 em vez de 11. Haverá a atribuição e associação dos professores efetivos a nível de unidade escolar. É isso que diz a portaria de atribuição. Como a gente vai dividir no sistema para que vocês tenham maior controle do que está acontecendo no andar da atribuição. No dia 1º, vocês vão fazer a associação em sistema de acordo com o que teve de manifestação de interesse no dia anterior e com o saldo que vocês já vão ter conferido. E aí, no dia 2, o sistema vai estar aberto para associação do professor na classe e vocês poderão fazer qualquer ajuste que, porventura, passou no dia da atribuição, tá bom? Então, a gente está dividindo esses dois momentos para o sistema estar pronto para gerar o saldo automático, para a fase da diretoria, para a próxima manifestação de interesse, mas também para que vocês possam corrigir qualquer coisinha que, porventura, passou. O pessoal já fez aqui uma mágica, corrigiu as datas. Então, a gente tem a atribuição e a associação no dia 2. A gente vai mostrar a etapa passo a passo disso no sistema. Em seguida, no dia 3, que é sexta-feira, tem a manifestação de interesse dos docentes efetivos agora no nível de diretoria. E depois a atribuição e a associação também em sistema. Qual que é um ponto super importante, gente? Os efetivos precisam manifestar interesse. A sede estará pronta para que eles manifestem o interesse. E aquele docente que não manifestar interesse terá atribuição compulsória, porque a gente precisa garantir a jornada do efetivo,
tá? Então, o professor não deve se esquecer de, na terça-feira da semana que vem, fazer essa manifestação de interesse. Como já diz o nome, é um processo de interesse do próprio servidor, tá bom? Isso tudo na sede, com exceção da atribuição dos projetos que vocês fazem fora do sistema e só colocam o resultado final apontando quem é o docente que ficará no projeto. Alguma coisa? Tem uma pergunta aqui da Cristina, que ela pergunta se no dia 2 associa também o Proatec. Proatec, todos os projetos a gente vai estar fazendo a associação dele no dia 29 de novembro, tá? Então, aqui, quando vocês estão vendo ali no calendário, a associação é para eventuais ajustes da atribuição no sistema online no dia anterior, tá? Então, vocês vão realizar a atribuição do projeto, que é na associação, tá? Ele não tem manifestação de interesse, associação direto na sede, no dia 29 do 11, para o POC, Protec, para o PCAE, para a sala de leitura e para o PA, que é o professor auxiliar. No dia 30 do 11 vem a manifestação de interesse. Dia 1 do 12, atribuição no sistema. O que a gente vai fazer no dia 2 do 12? Eventuais ajustes que precisem ser realizados no sistema de atribuição online. Algum estouro de carga horária que possa ter acontecido por conta da atribuição dos novos componentes curriculares que vão ocasionar o ATPI para esse docente. Então, assim, a gente vai tratar isso mais para frente, mas seriam esses ajustes nessa associação do dia 2, do dia 6, do dia 7 ali, tá? Então, associação de projeto agora, só esses projetos que estão elencados na portaria no dia 29 do 11. Aqueles que serão reconduzidos, gente, o processo de recondução foi no dia 23 e 24, agora dessa semana, e aí a atribuição será no dia 29. Chegou uma pergunta importante da Elisa, Thaís, que é se os projetos no dia 29 devem ser atribuídos para os professores efetivos. Não, aqui a atribuição é de projetos para qualquer professor, tá? É só a atribuição que está escalonada de acordo com a categoria do professor. Então, a recondução, por exemplo, do Proatec, do professor de atendimento domiciliar, aconteceu nessa semana. E aí, uma dúvida que eu já tinha te mandado, Thaís, que é em relação ao professor que optaram, para os professores que optaram pelo artigo 22. Eles deverão manifestar interesse na terça-feira do dia 30. Isso, eles manifestam interesse ali no dia 30, tá? Para ter a constituição de jornada atendida no dia 1º do 12. Caso eles não manifestem interesse, eles vão ter a jornada constituída deles compulsoriamente para que eles possam concorrer no artigo 22. Então, precisa manifestar. Não manifestou, como eles são docentes efetivos, eles vão ter a constituição de jornada atendida compulsoriamente e no período do artigo 22 eles vão poder concorrer também a essa transferência. Bom, vamos seguir com a nossa cronograma. Lembrando que os categoria O, os professores categoria O que forem atribuídos em algum projeto também devem ter aulas atribuídas. Então, ele precisa depois participar da atribuição igual para manter a sua carga de projeto. Bom, Cecília, desculpa te interromper, que veio uma pergunta muito interessante aqui sobre a recondução dos Proatec. Tá? Pessoal, o Proatec pode ter sido reconduzido e ele pode ser categoria O, tá? Não tem nenhuma vedação. Ele pode ter sido reconduzido e ele pode ter Proatec atribuído agora no dia 29. O que acontece? Ele fica vinculado a manter esse projeto, vinculado a pegar aulas regulares no período de manifestação e de atribuição que vai ocorrer no final de dezembro. Então, não tem nenhuma vedação para o docente contratado ser reconduzido em Proatec, nem para ter Proatec atribuído agora no dia 29 do 11. Eles podem, fica a depender de pegar aula regular. Se ele não pegar aula regular em nenhuma fase aqui do processo de atribuição inicial, aí ele vai perder o projeto, esse projeto volta para o saldo. Em seguida, a gente fez a manifestação de interesse do efetivo na unidade, atribuição e associação no nível de unidade. Em seguida, tem a manifestação de interesse do efetivo no nível de diretoria e a atribuição e associação no nível de diretoria, tá bom? Aqui, no próximo slide, a gente tem as datas, começando no dia 10, que começa a manifestação de interesse dos estáveis, dos professores estáveis, que é uma sexta-feira também. Em seguida, a atribuição no sistema na escola,
como a gente fez para os efetivos. Vai ter um dia da atribuição no sistema e no dia seguinte a associação para que possam ser feitos ajustes do que foi atribuído no dia anterior. Isso também acontecerá na sede, mas aí o diretor, ou enfim, a pessoa que está fazendo a atribuição, tem mais liberdade para fazer essas pequenas correções, se forem necessárias. E aí, como para os efetivos, em sequência, a gente tem os mesmos processos no nível de diretoria, ou seja, manifestação de interesse, atribuição e associação. Pode passar o slide, por favor? Nos dias 18, 19 e 20, a gente tem a manifestação de interesse dos categoria O, depois a atribuição e depois a associação, mesma coisa, tá? A gente vai começar falando, gente, do processo de conferência do saldo. Depois a gente vai falar sobre a manifestação de interesse, depois sobre a atribuição e depois sobre a associação. Manifestação de interesse, atribuição e associação vale para os professores efetivos ou estáveis, tá bom? E o categoria O também é bastante similar à manifestação de interesse, tá? Então, a gente vai apresentar aqui, não se trata só de um processo, e depois, quando você fazer do estável, por exemplo, vai mudar tudo. Não, fica tudo muito igual, tá bom? Então, a gente vai sempre falar no genérico, porque se aplica para os 3 tipos de professores. Pode passar, por favor? Aqui é um pouquinho do que eu já falei, que vocês trouxeram, que é quando será a conferência de saldo. No dia 29, vocês poderão fazer essa conferência, para que na manifestação de interesse do dia 30, os professores vejam aquilo que de fato existe ou não existe na escola, e aí, em seguida, tem a atribuição e a associação. Então, no nível da escola, tem essas 3 etapas para a escola: a conferência do saldo, a atribuição e a associação. Mas entre a conferência do saldo e a atribuição, tem a etapa que é o professor que conduz, que é a manifestação de interesse, que no caso dos professores efetivos, acontece no dia 30. Pode passar, por favor? Bom, a gente vai começar então com a conferência do saldo. Pode passar. Bom, pessoal, aqui não muda nada do que vocês já estão fazendo ao longo do ano, basta acessar a sede, sempre prestando muita atenção no perfil que vocês estão utilizando. A gente tem diretor que tem perfil de docente, então sempre quando for acessar a sede, diretor, vice-diretor, para realizar a conferência desse saldo, verifica o perfil que vocês estão acessando. Lá na sede vocês conhecem, vai estar escrito você está logado e vai ser o perfil que você está. Tem que ser diretor, vice-diretor ou então a comissão de atribuição, que a gente criou esse perfil esse ano, com todos os nomes que foram passados para a gente pelas diretorias de ensino. Então, basta vocês acessarem ali o menu Atribuição Inicial, Administrativo, Conferência de Saldo de Aulas 2022. Tá? Prestar atenção, tem que acessar 2022, porque como a gente ainda está em 2021, a gente ainda está realizando atribuição durante o ano, vocês podem acessar e acabar verificando o saldo errado. Então, preste atenção, acesse ali no menu 2022. Pode passar. Quando vocês forem realizar a conferência de saldo, se vocês estiverem fazendo a fase unidade escolar, ele vai vir travado. O diretor e o vice-diretor só vai verificar a própria unidade. Se for em nível de diretoria de ensino, a comissão de atribuição ela consegue selecionar todas as escolas vinculadas à sua DE ali. Então, nível de unidade vem travadinho na unidade do diretor, nível de DE, a comissão vai selecionando unidade por unidade. Pode voltar só um pouquinho? Desculpa. Isso. Então, aqui vocês vão verificar todo o saldo que tem na sua unidade escolar ou na diretoria de ensino, mas vai sempre aparecer por unidade. Então, vocês precisam verificar certinho. Aqui traz todas as disciplinas que tem na sua unidade. Então, vocês podem verificar aí na tela tradições culturais, práticas corporais, tudo que está aí. Todos os componentes estão aí. Vocês vão clicar nos detalhes e vai aparecer as turmas. Uma atenção que a gente precisa ter esse ano. Está separado por primeiro semestre, segundo semestre e anual. O que vai mudar? Anual é toda a nossa formação geral básica. Semestral, primeiro semestre, segundo semestre, são as unidades curriculares que são dos itinerários formativos, que essas disciplinas elas vão ser atribuídas semestralmente, tá? Então, vocês podem clicar ali no detalhe para ver quantas turmas estão
Estão dentro da disciplina. Aqui é um pouco, como estava pequenininho ali para vocês verificarem, é um zoom da tela que vocês estavam verificando no anterior. Na lupa, vocês vão ver os detalhes sobre as aulas disponíveis, as turmas, tá? Não aulas. Vocês vão ver ali as turmas. É possível vocês excluírem uma disciplina inteira. Caso não tenha aquela disciplina, subiu algo errado, vocês podem excluir uma linha inteira. Ou então vocês vão clicar no detalhe para verificar as turmas dessa disciplina. Pode passar. Quando vocês abrirem no detalhe, vai apresentar para vocês todas as informações das turmas disponíveis aí. Então, vai ser possível vocês excluírem. Verificou que tem ali alguma turma que não existe, que foi homologada de forma incorreta, vocês podem excluir e esse saldo não vai aparecer para manifestação e posterior atribuição. Pode passar. Quando vocês forem excluir, o sistema ele vai pedir para vocês o motivo de vocês estarem removendo esse saldo para manifestação. Basta que vocês coloquem um motivo aí, precisa de pelo menos 20 caracteres para o sistema confirmar, permitir que vocês confirmem, e basta confirmar. Pode passar. Confirmando, ele vai aparecer ali naquele íconezinho com a mãozinha vermelhinha. Então, aqui você sabe que esse saldo, ele não vai para manifestação, não vai ser atribuído um saldo que não existe. Puxa, coloquei errado, não tem problema, você consegue reverter ali a ação que você tenha feito de forma equivocada. Basta reverter, esse saldo volta para atribuição, volta para manifestação. Pode passar. Essa parte da conferência do saldo é super importante, porque como a gente está falando de uma associação, de uma atribuição que vai acontecer em sistema, tudo precisa estar certinho para que o professor consiga manifestar interesse, depois a escola consiga fazer atribuição, se sobrar aula ou sobrar professor, isso tem que ir certinho para a diretoria de ensino. Então, o dia 29 é bastante importante que essa conferência do saldo seja feita com calma. A gente recebeu aqui uma mensagem dizendo que o vice-diretor ainda não consegue visualizar a conferência do saldo. A professora Vanessa falou: professora, vai aparecer no dia 29, tá? A gente vai liberar o perfil, a equipe aqui já confirmou que vai estar também disponível para o vice, que como é um processo importante, a gente sabe que às vezes mais pessoas olhando, fazendo junto, fazendo com calma é melhor, então pode ficar tranquila que vai aparecer, tá bom? Isso no dia 29, que é segunda-feira, primeiro dia da semana que vem, vocês vão estar trabalhando na manifestação de interesse, aliás, na conferência do saldo, para isso ir certinho na manifestação de interesse. Aqui, gente, agora a gente vai trazer como vai ser a manifestação de interesse do docente. É claro que só aqueles que estão nos acompanhando e são também docentes, isso importa para os docentes, mas por que a gente decidiu trazer para vocês também? Porque caso um professor fique com dúvida, não saiba muito bem como fazer, vocês vão estar instruídos para apoiá-los de como será essa manifestação de interesse no sistema. Lembrando, a gente já enviou os manuais no início da semana, mas a gente vai enviar essa apresentação para vocês também, e essa live ficará disponível no repositório para que vocês possam se reportar caso tenham dúvidas, tá bom? O processo de manifestação de interesse é importante, é de interesse do docente. Aqueles que não manifestarem vão ter atribuição compulsória, com exceção do categoria O, que se não manifestar, não participa da atribuição. Então, todos devem manifestar. Chegou uma pergunta aqui, Thaís, se quem está em licença saúde deve manifestar interesse também. Deve manifestar interesse, tá, pessoal? Mesmo estando em licença, vocês devem manifestar interesse para que vocês possam ser atendidos na atribuição inicial. Não existe nenhuma vedação para um docente em licença saúde manifestar interesse, tá? E aí, manifestando interesse, o docente participa da atribuição igual, tá bom? Bom, acho que podemos voltar para a nossa apresentação. Ok, então aqui, manifestação de interesse, acho que pode colocar para eles darem uma olhadinha na tela. Eles vão precisar acessar também o menu Atribuição Inicial e clicar no submenu Manifestação de Interesse 2022. Atenção também, tá? Quando a gente abrir a Manifestação de Interesse 2022, já não vai existir mais a 2021, mas precisa prestar atenção sempre ir no menu 2022. Nada muda, tá, pessoal? Pode passar. Quando o docente selecionar a manifestação de interesse 2022, vai aparecer no grid para ele todas as informações dele. Então, aparece nome, CPF, DI, categoria, disciplina de concurso para aqueles que são efetivos agora, tá?
E a gente precisa ter calma, tá? A gente sabe que existem docentes que têm mais de um DI e não vai estar aparecendo durante a etapa 1. Por quê? Porque na etapa 1 está fechado por categoria, tá? Então, por exemplo, temos um docente que tem 2 DIs, mas nesse momento o único DI habilitado para ele é o DI efetivo. Posteriormente, os estáveis e depois os contratados e candidatos à contratação. Na etapa 2 da atribuição, vai aparecer todos os DIs, e aí precisa prestar bastante atenção. Ele precisa selecionar o DI que ele tem interesse em manifestar interesse e realizar todo o procedimento, tá? Então, acho que pode passar. Ele precisa clicar ali no DI que ele deseja manifestar agora e vai aparecer para ele um pop-up na tela. Essa foi uma pergunta que apareceu, Thaís, que é no que o professor vai manifestar interesse. No caso do efetivo, ele vai manifestar interesse no turno, no tipo de ensino, e também nas disciplinas, né? Ou nos componentes, certo? Isso. O que é muito importante, gente, que é um ponto que o Caetano trouxe lá no início e eu quero reforçar bastante aqui. Quando vocês fizeram a coleta de classes, vocês fizeram dos anos iniciais normal, dos anos finais normal, e aí do ensino médio tem um monte de especificidades. Então, vocês fizeram a coleta para a primeira e para a terceira série normal, vocês fizeram a coleta dos itinerários, vocês fizeram a coleta da formação geral básica da segunda série e fizeram a expansão da segunda série. Então, vocês fizeram um monte de coleta. O que a gente sabe foi importante para que o aluno tivesse matrículas diferentes, exatamente porque no ano que vem a gente já vai começar a pensar nesse ensino médio que é mais flexível para o aluno e ele precisa ter essa mobilidade, por isso das matrículas diferentes. Para atribuição, não vai aparecer esse monte de coisa diferente para o professor e nem para vocês. O que vai aparecer? Vai aparecer ensino médio, acho que na tela está novo ensino médio, mas será só ensino médio, para que o professor manifeste interesse. E aí vocês, quando vocês forem atribuir, isso vai estar mais para frente também, só estou trazendo esse ponto aqui, vocês vão ver tudo como ensino médio, qual que vai estar diferente? Os itinerários formativos e a expansão da carga horária, tá bom? Então, mas é formação geral básica da segunda série, não da primeira série. É ensino médio, tá? As únicas diferenças serão itinerário formativo. Para o professor, quando ele for manifestar interesse, se ele seleciona o tipo de ensino médio, vão aparecer todas as opções. Formação geral básica, itinerários, as unidades curriculares dos itinerários formativos, os componentes do Inova e também os componentes da expansão de carga horária, no caso do diurno, que são diferentes do itinerário formativo, tá bom? Então, ele fala ensino médio e aparece todas essas opções. Perfeito. Então, depois que ele selecionar o vínculo dele ali, a categoria, vai aparecer esse pop-up para ele na tela para que ele preencha, tá? Então, aqui ele vai preencher se ele tem preferência em ser atribuído em no máximo uma escola, ou se ele aceita ser atribuído em mais de uma escola, os turnos em que ele tem preferência em trabalhar e o tipo de ensino em que ele tem preferência em trabalhar, tá? Outra coisa, ele vai precisar dar aceite nos termos da resolução. Então, ele vai ter que, aqui, acho que é um print antigo, um pouco, mas aqui vai falar que ele está ciente nos termos da resolução SE 72 de 2020, que é a resolução que norteia a atribuição, tá, pessoal? Esse print é um pouco antigo, então, quando o docente acessar a sede, já vai vir certinho para ele visualizar. Então, aqui, o que acontece? Ele seleciona essas opções, tá? Isso aqui é um norte para o diretor na hora de realizar a atribuição, só que não impede que o diretor atribua coisas que o docente não tenha selecionado e não impede que quando o docente resolver manifestar interesse, ele visualiza uma opção que não foi selecionada aqui, não tem problema. Ele pode selecionar, ele pode manifestar em tudo. Aqui é só um norte para o diretor na hora de realizar a atribuição. Pode passar. Depois que ele passar o pop-up, vai aparecer para ele todos os dados dele para ele verificar se está tudo certinho, tá? Então, para facilitar o contato da unidade escolar com o docente, nessa tela vem o atualizar ali no telefone. É muito importante que o docente, na hora que ele passar por essa tela, ele verifique se o telefone dele está atualizado, porque é muito importante o contato rápido com os docentes na hora da atribuição. Thaís, apareceu uma dúvida bastante aqui, se o professor dos anos iniciais vai apontar também a turma que ele tem interesse.
aqui lá na frente ele vai apontar só o tipo de ensino. Ele ainda não consegue visualizar nenhum docente, tá? Nenhum docente nessa parte do processo de atribuição consegue visualizar a turma. O diretor visualiza, o docente é só tipo de ensino e turno agora, tá? E aí, gente, esse é um processo, a gente está fazendo agora no sistema, mas ele mimica um pouco o que foi feito sempre no manual. Então, o diretor e a equipe gestora da escola vai ainda continuar discutindo com os docentes para entender aquela atribuição que faz mais sentido para um do que para outro. Puxa, a gente tem uma professora alfabetizadora que sempre acompanhou os segundos anos dos anos iniciais, faz sentido ela continuar nessa turma. Então, ainda que o professor não manifeste interesse no ano específico, nos anos iniciais do ensino fundamental, o diretor já vai ter conversado com os professores e pode conversar durante a atribuição para garantir que o perfil do professor que está ficando em cada ano dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, seja correspondente com a expertise e com o trabalho que o professor desenvolve, ainda que ele não manifeste isso no sistema, tá bom? O sistema não vai travar o diretor de atribuir num ano ou outro. E aí o diretor faz essa conversa na escola. Isso, inclusive, pode ser uma coisa que a gente pode pensar para o ano que vem, porque nos anos iniciais existe, né, uma diferença grande entre um professor do primeiro, o tipo de trabalho que o professor vai desenvolver, mas no momento não tem, e aí o diretor faz como sempre fez no manual. Pode seguir. Perfeito. Então vamos lá. Atualizou, tá com o documento certinho, perdão, tá com o telefone certinho, clica em atualizar a tela e pode passar mais para baixo, ele vai rolar, tá? É a mesma tela, não tem nenhuma passagem, ele rola a sede um pouco para baixo, vai aparecer para ele a diretoria dele, a unidade escolar em que ele está alocado. Diferença que vem para esse ano: semestre anual, primeiro semestre, segundo semestre. O docente vai ter que manifestar interesse numa dessas três opções. Quando o docente realizar a manifestação de interesse dele aqui na opção anual, ele vai manifestar interesse e vai ter atribuição única, de forma única. Se ele manifestar interesse em primeiro semestre, segundo semestre, o sistema vai gerar para ele um pop-up na tela. Pode passar. Esse pop-up aqui. O sistema vai gerar esse pop-up para que ele atente. Se ele está manifestando interesse em unidades curriculares que são atribuídas por semestre, ele precisa manifestar interesse nos 2 semestres, porque senão ele vai manifestar interesse em um semestre e o outro semestre vai ser atribuído para ele de forma compulsória. Então, uma coisa para vocês passarem para os docentes: atentem para a manifestação de interesse. Sempre que for manifestar em semestres, manifeste no primeiro, manifeste no segundo. A sede vai avisar. Se o docente fizer a manifestação no único semestre, a sede vai mandar um aviso para ele, para que ele volte e realize a manifestação de interesse no outro semestre, para que ele possa constituir a jornada dele. Pode passar. Tem um ponto que apareceu bastante aqui, Thaís, acho que se a gente puder voltar 2 slides, por favor, que é em relação aos professores do PEI, e aqui lembrando, porque já apareceu essa pergunta, pessoal, a gente está falando aqui da atribuição nas escolas regulares, tá bom? Porque hoje a gente está concluindo a alocação nas escolas de tempo integral, então aqui a gente está falando dos processos que começam na semana que vem. Essa live estará disponível assim que possível processar tudo para colocá-la no repositório. A professora Lilian pediu, a professora Samily, eu acho, pediu também que isso esteja disponível. Já foi feita uma orientação técnica com as diretorias de ensino e elas reproduziram isso nas suas regionais. Aqui a gente só está apresentando o sistema, que a gente também já enviou os manuais, tá bom? Então é só trazendo e discutindo aqui com vocês em cima das dúvidas que continuarem aparecendo. Bom, voltando. Aquele professor que estava numa escola de tempo integral, ou então estava numa escola que será de tempo integral no ano que vem, e decidiu permanecer numa escola de tempo regular. Quando ele deverá manifestar interesse? No mesmo momento dos outros professores. Então, se ele é um professor efetivo, ele manifesta interesse no dia 30. Se ele é um professor estável, ele manifesta interesse no dia 10. Isso.
ou categoria O lá no final de dezembro, tá bom? É nesse mesmo momento, por isso que a transferência que está acontecendo hoje a nível de diretoria é tão importante, para que o sistema, quando faça a conferência do saldo e depois a abertura da manifestação de interesse, já entenda os professores que devem participar desse momento, tá bom? Então, independente da situação do professor até hoje, no dia 30, se ele é professor efetivo, ele faz, a não ser que ele já esteja alocado numa escola de tempo integral. Pode seguir. A Tânia perguntou aqui se o professor terá possibilidade de indicar anual e semestral. Sim, Tânia, ele pode manifestar interesse em anual, depois entrar no sistema, manifestar primeiro e segundo semestre, tá? Ele pode ter aulas da formação geral básica, que é anual, e dos novos componentes curriculares atribuídos. Não está vedado ele pegar anual, não poder pegar semestral e vice-versa. É importante, inclusive, que ele pegue todas as opções. Ele deve manifestar interesse no maior número de saldo que ele conseguir. Pode passar essa tela? Tem só rapidinho antes da gente seguir, tem duas perguntas que apareceram bastante. A primeira pergunta que apareceu é se o professor que tem interesse no ensino médio e no ensino fundamental, como ele faz a manifestação de interesse. O sistema vai aparecer igual para ele e ele manifesta nos dois tipos de ensino. Tá? Então, ele indica os dois tipos de ensino quando ele for fazer a indicação na sua manifestação de interesse. Outra pergunta que apareceu é o professor designado, que não tem o perfil de docente. O que a professora Conceição trouxe? Aparece apenas o perfil de diretor na sede, para esse docente que está designado diretor. A gente já teve uma experiência similar a essa no meio do ano, que foi com a atribuição do EJA. Então, nesse caso específico, o diretor vai usar o seu perfil de diretor, né, porque é um diretor designado, para fazer a atribuição. A gente vai confirmar exatamente e mandar junto essa orientação para o caso do diretor designado. E aí, outra pergunta que apareceu bastante, a Adriana mandou, é no caso do professor municipalizado. Vou ler a pergunta dela e aí já dou a resposta. A jornada básica, o professor tem jornada básica e carga suplementar de 6 aulas. Ele indica a jornada ou somente a carga suplementar? Ele indica a carga suplementar, porque a jornada ele não está em exercício. Podemos seguir. Perfeito. Então, vamos lá. No grid são apresentadas as opções de manifestação de interesse. O que vai aparecer? Eu estou vendo a preocupação aqui do pessoal. Mas como é que eu vou manifestar interesse? Se é tipo de ensino, se é fundamental, se é médio, como é que eu vou manifestar? Pessoal, para o docente manifestar interesse, vai abrir para ele, para os efetivos e para os estáveis, tudo que ele tiver habilitação e qualificação para pegar. Tá? Então, o sistema já lê a habilitação, já lê a qualificação desse docente e traz a lista de aulas disponíveis para que ele possa manifestar interesse. Perdão, de turmas, tá? Turmas disponíveis para que ele possa manifestar interesse de acordo com a disciplina dele, de habilitação, qualificação. Aí, o que ele vai optar? Por exemplo, aqui a gente está verificando as tradições culturais, primeiro semestre. Essa pessoa tem habilitação, qualificação para pegar. Então, o que ele vai selecionar? Ele seleciona a quantidade de turmas dessa disciplina que ele tem interesse em ter aulas atribuídas e a fase que ele quer ser atribuído nessa disciplina, se é constituição de jornada, se é para ampliação ou carga suplementar, tá? Então, ele seleciona e salva. Depois que ele confirmar, pode passar, vai aparecer. Aqui é uma tela aproximada, tá? Para a gente verificar. Então, na primeira coluna vem o nome da disciplina, tá? O semestre dessa disciplina, se ela é semestral ou se ela é anual, o turno que essa disciplina vai ser, o tipo de ensino e a descrição. Pode passar. Aqui também é um zoom da tela, que vai mostrar a quantidade de turmas, as quantidades de aulas livres presenciais, as quantidades de aulas livres em expansão, ok? E ali, como eu falei, a quantidade de turmas que o docente vai ter interesse, se ele quer constituir, ampliar ou pegar essas aulas em carga suplementar. Ele seleciona, pode passar, e vai aparecer aqui para ele confirmar o interesse dele nessas aulas. Ele confirma o interesse e ele pode, durante o período de manifestação de interesse estiver aberto, ele pode subir ou descer a prioridade dele de ser atribuído nessa sala, tá?
O diretor sempre verifica a prioridade do docente ser atribuído na turma. Então, eu posso ter uma prioridade maior em língua portuguesa do que língua inglesa. Então, eu vou fazer essa seleção aqui nessa tela e em seguida eu vou clicar em salvar. Pode passar. Ele também indica o período, certo, Thaís? Ele indica o turno que ele tem o interesse de manifestar nas aulas. Então, isso Isso. também é na manifestação de interesse. Isso, ele consegue visualizar ali. Eu acho que se estão perguntando, a gente pode voltar um pouquinho? Você pode voltar, acho que um slide. Aqui, ó. Quando ele for manifestar interesse, ele consegue visualizar o turno que essa disciplina vai ocorrer, tá? Então, ele verifica que essa língua portuguesa é anual e o turno é noturno, tá? Então, ele sabe ali, pela lista de prioridade dele, se ele prefere noite, manhã, tarde, ele consegue verificar isso e jogar uma prioridade no noturno e, com falta de opção, ele jogar o manhã lá para baixo. Pode passar. Aqui é a opção dele de edição, tá? Ele se arrependeu, quer mudar a prioridade, quer aumentar a quantidade de manifestações de interesse, tudo que ele quiser fazer no sistema nesse período de manifestação que tiver aberto na sede, ele pode. Basta ele acessar e clicar em editar manifestação. Pode passar. Aí ele vai verificar a lista de aulas de turmas que ele manifestou interesse e pode fazer a edição. Aí ele pode mudar a prioridade, pode excluir uma turma que ele não tem mais interesse, incluir turmas que ele parou para pensar e tem interesse em pegar. Então, tudo aqui ele pode fazer durante o período de manifestação de interesse só, tá? Pode passar. Ele consegue também editar aqui a quantidade de escolas que ele tem interesse, ele pode mudar a opção dele, ficar só em uma ou ser atribuído em mais de uma unidade escolar. Ele pode mudar os turnos aqui, tá? E o tipo de ensino que ele tem interesse em atuar. Chegou uma dúvida bem interessante de Cleonice, que eu acho que é GOI, que fala assim: o professor coordenador que será designado em outra unidade em 2022, ele deve participar desse processo agora ou a designação já o exclui do processo de atribuição inicial? Não, ele deve participar, tá? Como ele vai ser, a cessação da designação dele vai ocorrer lá em 26 de janeiro, ele já participa do processo de atribuição inicial. Basta que o cadastro seja cadastrado essa cessação dele na sede, tá? E o contrário também vale. Então, por exemplo, um professor Sim. que não era professor coordenador, mas passará a ser professor coordenador no ano que vem. Ele participa agora da atribuição inicial ou não precisa? Não, qualquer docente que estiver sendo designado como vice, como PC, ele não participa agora do processo de atribuição inicial. Ele deixa essas aulas livres. Então, recapitulando, a designação, se ela houver a cessação dessa designação do professor, ele deve participar agora do processo de atribuição inicial, e aí lá no dia 26 acontece a cessação e ele já está com as aulas atribuídas. O contrário, o professor é professor hoje, mas ele será designado PC. Ele não precisa participar do processo de atribuição inicial, a diretoria ou a escola já pode fazer indicação dessa designação do professor para que ele não entre no processo de atribuição inicial. Tá bom? Ótima pergunta. Só lembrando, tá, pessoal? Todo esse cadastro que é realizado na sede agora, tanto para indicar que um docente está sendo designado, tanto para indicar uma cessação de afastamento para 2022, é apenas para fins de atribuição, tá? Então, o procedimento posterior, tanto da cessação quanto do afastamento, ele precisa ser realizado lá em janeiro, isso aí vocês já conhecem, é só para que agora o sistema consiga ler e classificar eles para atribuição inicial. Então, acho que podemos voltar para a apresentação. Pode passar essa tela. Só rapidinho ainda sobre uma pergunta a Cristina faz sobre a manifestação de interesse, no caso do professor que quiser pegar itinerários, os componentes do itinerário formativo, né, como as unidades curriculares. Ele tem que indicar semestral? Isso, ele faz a manifestação nos 2 semestres. Como a Thaís falou, o sistema vai lançar um alerta. Professor, você selecionou um semestre e não selecionou o outro. Não deixe de fazer a manifestação nos 2 semestres, tá bom? Então, tanto a manifestação de interesse, aliás, tanto a conferência de saldo, quanto a manifestação de interesse, quanto a atribuição, quanto a associação, para os 2 semestres no ano que vem, acontecerá agora, tá bom? Vocês já fizeram a coleta de classe dos 2 semestres e agora o processo de atribuição também acontece para os 2 semestres.
Caetano, disciplinas do Inova no ensino fundamental são anuais ou semestrais? Inova sempre anual. O Inova, gente, é sempre anual, inclusive no ensino médio. Então, o que não é anual? São as unidades curriculares que fazem parte do itinerário formativo. Os componentes do Inova, independente se é nos anos iniciais, nos anos finais ou no ensino médio, são anuais, tá bom? Então, o professor vai manifestar só uma vez, porque é só a manifestação anual. Pode Vamos lá. seguir. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a atribuição, que é o público com quem a gente está falando hoje, o trio gestor. Pode passar o PPT. Então, atribuição em nível de escola, quem vai poder realizar a atribuição em nível de escola é o diretor e o vice-diretor, tá? Os dois têm perfil para realizar essa atribuição. Na falta do diretor, o vice pode acessar a sede, vice-versa. Importante que os dois participem, ajuda a tornar o processo um pouco mais célere. Novamente, o ponto de atenção é que ao entrar na sede, verifique se está com o perfil de diretor de escola ou então de vice-diretor para conseguir realizar todos os processos de realizar a atribuição, porque senão a sede provavelmente vai jogar um aviso na tela que você não tem o perfil adequado para fazer esse tipo de ação. 3 dúvidas rapidinho antes da gente continuar na atribuição, que são de coisas que a gente já falou, que eu acho que vale a pena retomar. A professora Silvia pergunta: docente efetivo já pode ser atribuído para o ATEC em 29/11? No dia 29, que é segunda-feira, acontecerá a atribuição dos projetos PROATEC, POC, PCAE, Sala de Leitura e Professor Auxiliar. Tá? A recondução de todos os projetos já aconteceu nessa semana, e aí no dia 29 acontece a atribuição desses projetos para qualquer professor, tá bom? Lembrando que os categoria O precisam participar da atribuição de aulas igualmente lá no dia 18 de dezembro, para continuarem com essa atribuição de projeto. A professora Solange pergunta se a gente vai disponibilizar esse tutorial. Vamos sim. E o professor Marcos pergunta: o docente que estão em escolas que vão se tornar PEI em 2022, que não vão continuar nas escolas, ou seja, eles vão para outra unidade, porque eles já foram alocados agora essa semana no processo de alocação do PEI, como fica o caso deles? Boa pergunta, professor. Ele não participa do processo de manifestação de interesse ou atribuição, porque ele já está alocado agora no MAPEI, tá? Isso para aqueles que têm prioridade e permaneceram na escola, que vai se tornar PEI no ano que vem, ou aqueles que participaram do credenciamento e foram alocados essa semana em uma outra escola. Hoje, as diretorias estão fechando o processo de transferência e de alocação em sistema para que esses professores já não entrem no processo da atribuição inicial, tá bom? Quem entra no processo da atribuição inicial? Aqueles professores que são e permanecem em escolas de tempo parcial, aqueles professores que estavam numa escola de tempo integral e decidiram ir para uma escola de tempo regular, então estão passando pela transferência hoje, e aqueles professores que, apesar de estarem numa escola de tempo integral, tem aulas ou classes ou turmas de tempo parcial. O que isso quer dizer? Por exemplo, as escolas que têm período noturno, esses de tempo integral, esses professores do noturno regular também participam do processo de atribuição de aulas agora, a partir do dia 29. Pronto, Thaís, agora pode seguir. Vamos lá. Então, vamos voltar para a tela. Ok, então verifica se está logado certinho como diretor. E pode passar essa tela. E aí basta acessar também o menu de atribuição inicial. Vai clicar em realizar a atribuição 2022. Pode passar. Então, ele vai selecionar aqui, se for em nível de unidade, vem travada na unidade escolar do diretor, do vice-diretor. Se for em nível de diretoria de ensino, a comissão vai decidir qual escola ele vai realizar a atribuição primeiro, de acordo com o que for escolhido lá pela comissão. E ele vai selecionar a disciplina que ele vai realizar a atribuição e clicar em pesquisar. Pode passar. Quando ele clicar ali em pesquisar, vai vir todas as disciplinas disponíveis que ele precisa realizar a atribuição e que estão com saldo para realizar a atribuição, tá? Eventualmente, em unidade escolar,
pode aparecer todas, e aí em nível de diretoria já não aparecer todas. Por que que não vai aparecer todas em nível de diretoria? Porque pode ser que essa disciplina já tenha sido atendida lá em nível de unidade escolar. Pode passar. Quando ele realizar a pesquisa, aparece para ele na tela o saldo de aulas dos componentes selecionados. Então, ele vê aqui a quantidade de professores que manifestaram, a classificação, e aqui nessa última coluna, ele clica para realizar a atribuição. Ele verifica, vamos aqui falar das colunas, primeiro é a escola que ele está realizando a atribuição, o semestre dessa disciplina, o turno, o tipo de ensino, a quantidade de turmas que tem, a quantidade de aulas livres, tá? Então, ele vai verificar ali os professores, a classificação e vai realizar a atribuição. Quando ele clicar em realizar a atribuição ali, atribuir, pode passar. Pode passar. Esse aqui também é novamente mostrando a tela em zoom, acredito que pode passar. Então, quando ele clicar no ícone atribuir, o sistema vai mostrar a tela de atribuição contendo todas as informações do docente melhor classificado, tá? Então, quando ele selecionar uma disciplina e colocar atribuir, o que vai acontecer? A SED já vai trazer para ele o docente melhor classificado para ser atribuído naquela disciplina. Hoje, foi um pedido que a gente recebeu muito durante a OT, o sistema vai trazer para ele a jornada atual que ele está e a jornada de opção, tá? Para que vocês possam realizar a atribuição de acordo com a jornada de opção dele. Mostra a disciplina de concurso e os demais dados dele. Pode passar. Na sequência, vem aqueles dados que o docente realizou a manifestação de interesse lá, aquele mini questionário antes de manifestar interesse. O turno em que ele deseja trabalhar, tá? Que ele pode ter selecionado manhã, tarde e noite, o tipo de ensino em que ele deseja atuar. Lembrando que isso é só um norte, não fica travado para atribuir, tá? Se ele não tiver selecionado algum período, não tiver selecionado algum tipo de ensino, o diretor, a comissão, eles vão poder realizar a atribuição de acordo com a necessidade no momento. Pode passar. Essa também é uma nova funcionalidade da SED, vai trazer aqui se a jornada atual foi atendida em primeiro, segundo semestre, se a jornada de opção foi atendida em primeiro, segundo semestre e se ele optou pela carga suplementar e se foi atendida ou não a carga suplementar para esse docente para facilitar a atribuição de vocês no sistema. Pode passar. Aqui vem os dados, tá? Que logo abaixo na mesma tela é possível selecionar a turma que você vai desejar atribuir para esse docente. Então, seleciona a turma, vai aparecer todas as turmas da disciplina que o docente tenha manifestado interesse. Pode passar. Aí, o diretor precisa selecionar aqui se ele está atribuindo esta turma em constituição, composição de jornada, ampliação de jornada, carga suplementar. Aqui a gente precisa ter muita atenção. Vocês já conhecem, vocês fazem atribuição há muito tempo, mas o que precisa atentar? De forma alguma pode ser atribuída uma ampliação de jornada ou uma carga suplementar antes de constituir a jornada desse docente, tá? Então, verifica certinho a jornada desse docente para constituir ele. Depois verifica se ele optou pela ampliação para então começar a colocar aulas na 1.2 e só posteriormente colocar 1.3 para esse docente. Além disso, o que precisa atentar? Primeiro, todos os docentes da sua unidade precisam constituir, para só então a gente poder começar a ampliar e dar carga suplementar para os docentes, tá? Pode passar. Feito todo esse procedimento, prestando muita atenção ali na constituição, ampliação e carga suplementar, vocês vão clicar em confirmar. Quando clicar em confirmar, vai vir esse aviso na tela. Tem certeza que deseja atribuir à turma cultura digital e atividade física para o professor tal? Basta clicar em sim. Pode passar. Bom, aqui acho que então a gente pode voltar um pouquinho. Aqui, gente, assim como a Thaís estava falando para a gente prestar bastante atenção na ordem de constituição de jornada, carga suplementar e tudo mais, que isso é uma atribuição do diretor, como sempre foi, né, no período da atribuição. Esse ano a gente tem um complemento, que é mais um fator que a gente vai precisar da atenção dos docentes, de vocês, e a gente vai estar aqui no órgão central apoiando, que é o
tempo adicional de planejamento, de estudos para os professores que pegarem itinerários formativos. Pode colocar na tela, por favor, a tabelinha? A gente tem aqui essa tabela que a gente mostrou para vocês na semana passada, que traz uma proporcionalidade entre as aulas atribuídas nas unidades curriculares do novo ensino médio e esse tempo de estudo adicional, que é o que a gente está chamando de ATPI, que é o tempo individual do professor para ele se planejar, estudar, por conta das aulas nas unidades curriculares. Quando vocês forem realizar a atribuição, vocês têm que estar atentos que o professor que tem pegar, por exemplo, 3 aulas nas unidades curriculares, ele terá um tempo de estudo adicional, que é esse ATPI. Terá uma tabelinha para que vocês possam saber exatamente quantas aulas ele tem ou ele não tem, mas essa é uma inovação, porque ano que vem vai ser a nossa primeira experiência com as unidades curriculares, vai ser a nossa primeira experiência com a segunda série já no nosso novo currículo do ensino médio, e aí os professores passam a ter esse tempo a mais. Por que precisa dessa atenção no momento da atribuição? Pode passar, por favor? Aqui a gente tem um exemplo. Então, por exemplo, o professor, 40 horas, normalmente ele tem 32 aulas, ele tem a jornada de 40 horas e ele teria 32 aulas. Se ele pegar 3 aulas em unidades curriculares, ele receberá um tempo adicional de estudos no lugar de pegar uma aula com estudantes. Então, como é que vai ficar a vida dele? Ele vai continuar com o mesmo número de ATPC, vai continuar com o mesmo número de ATPL. Em vez de 32 aulas, ele vai ter 31 aulas com estudantes e vai ter esse tempo adicional de estudos, tá? Então, é uma continha que tem que ser feita. A gente vai passar a tabela pronta para vocês saberem sempre a jornada, o número de aulas de professor, quanto ele tem de ATPI, a depender do número de aulas atribuídas nas unidades curriculares, mas é sempre a proporção da tabela anterior. Aqui a gente tem mais 2 exemplos. Então, por exemplo, agora um professor que, em vez da jornada de 40, ele tem uma jornada de 24. Ele teria 19 aulas com alunos, além dos ATPCs e dos ATPLs. Se ele pegar 3 aulas das unidades curriculares, ele ganha um tempo adicional de estudo. Então, ele só tem 18 aulas com estudantes. Isso é importante porque no momento da atribuição, vocês vão atribuir o professor pensando no tempo de estudo que ele ganhará, e aí ele deixará de ter alguma aula. Pode passar, por favor? Aqui, em vez de 3 aulas e um tempo de estudo, a gente tem... Pode passar, por favor. Ah, não tem. Perdão. Mas, dependendo... Pode voltar, então. Dependendo da quantidade de aulas que o professor tem atribuída, ele vai ter tempos de estudos diferentes. Então, se ele tiver 7 ou mais, ele tem até 3 tempos de estudo. Se ele tem 4, 5 ou 6, ele tem 2 tempos de estudo e 2 ou 3, um tempo de estudo. É sempre 2 ou 3, porque as unidades curriculares, elas têm 2 ou 3 aulas semanais e umas pouquinhas tem também 4. Mas nenhuma unidade curricular tem apenas uma aula, tá bom? Por isso são 2 ou 3 aulas para ganhar um tempo de estudo. Então, aqui a gente traz no slide que no momento da atribuição, o diretor deverá verificar a regra dos ATPIs para que os docentes que tiverem as unidades curriculares atribuídas tenham a quantidade certinha de aulas, considerando esses tempos adicionais de estudo. Ponto muito importante. Como é uma regra nova e ainda a gente está pouco acostumado com esses novos números de horário adicional de estudo e etc., no final do dia da atribuição, o próprio sistema vai fazer um balanço e identificar se existe algum professor que, por acaso, está com o número errado de aulas que deveria ter, considerando os ATPIs, que seria estourando a carga horária, por exemplo, se ele tiver 32 aulas, porque ele terá mais aulas atribuídas, e com os tempos de ATPI, ele estará acima das 32 aulas. Isso no final do dia da atribuição. No dia seguinte, vai ser a associação, que o diretor pode fazer esses ajustes, e aí o diretor vai ter esse relatório para apoiá-lo nesse ajuste em relação aos professores que optaram, aliás, que tiveram aulas dos itinerários formativos atribuídas, tá? Na prática, o que isso significa? Então, por exemplo, eu sou uma diretora,
a Thaís é uma professora 40 horas e ela, no momento lá, ela manifestou interesse na formação geral básica, nos itinerários formativos, também em disciplina de nova, ela manifestou interesse em tudo. Na hora que eu fui atribuir, a Thaís é uma professora que trabalha bastante tempo na minha escola, eu estou bastante acostumada a fazer a atribuição da Thaís. Então, no momento da atribuição, o sistema me trouxe a manifestação de interesse da Thaís, eu atribuí, veio na minha cabeça que ela é 40 horas, fiz a atribuição de 32 aulas. Só que dessas 32 aulas, a Thaís pegou, por exemplo, 5 aulas de unidades curriculares. Então, ela pegou 2 componentes curriculares, uma que tem 3 aulas e outra que tem 2, somou 5 unidades curriculares. No final do dia da atribuição, o sistema vai fazer um balanço e vai me dar um alerta. Diretora, você atribuiu 32 aulas para a Thaís, mas ela deveria ter 2 tempos de ATPI, esse tempo de estudo adicional, porque ela tem 5 aulas de unidades curriculares atribuídas. De ATPI, ela estaria com 34 aulas. Atenção, diretor, isso não pode acontecer. Verifique se você fez tudo certinho. Eu vou falar, puxa vida, é verdade. A Thaís, eu atribuí 5 aulas de unidades curriculares, 2 unidades curriculares para a Thaís, que somaram 5 aulas, e esqueci dos tempos de ATPI dela. Então, eu vou conversar com a Thaís, vou conversar com os outros professores, a gente vai ajeitar no dia da associação, que vai ser no dia 2 de dezembro, para que a Thaís não seja prejudicada em relação a esses tempos de estudo. Como a gente não está acostumado ainda com esses cálculos dos ATPIs, o próprio sistema vai gerar esse relatório para criar esse alerta, principalmente no caso no caso dos professores efetivos, que quando tem a jornada de 40 horas não pode ter mais do que 32 aulas, e esse tempo de estudo adicional, né, esse ATPI, ele vai contar como aula com o aluno. Então, se eu já atribuí 32 aulas e ela tem direito a mais 2, estaria dando 34, só que não existe 34 no mesmo vínculo. Então, eu tenho que ajeitar para caber esse tempo de estudo da professora Thaís. Ainda é muito pouco concreto, a gente sabe, essa é uma novidade que a gente falou lá em Serra Negra, já inclusive para os professores do ensino médio, de escolas com ensino médio, que a gente anunciou na semana passada, mas que vai ser importante para atribuição, por isso que aqui a gente traz esses exemplos e o próprio sistema vai gerar esse relatório. Podemos seguir. Vamos para a associação, então, tá? Eu vou só... Tem algumas perguntas aqui que fizeram, Cecília. Qual a diferença entre... Por favor, recondução e atribuição dos projetos são a mesma coisa? Pessoal, não. Recondução dos projetos foi realizada no dia 23 e 24 de novembro, tá? E a recondução é apenas para aqueles professores que foram bem avaliados no projeto. Todos os docentes que tinham projetos atribuídos em 2021 e foram bem avaliados puderam ser reconduzidos na exata carga que eles tiveram em 2021, ok? A atribuição de projetos é apenas para aqueles projetos que estão na portaria 18, tá? Complementada pela 19. São apenas aqueles projetos que a gente vai fazer atribuição agora no dia 29. Todos os docentes de todas as categorias podem participar da atribuição dos projetos no dia 29, ok? Os demais projetos que tenham ficado com saldo por não atendimento na recondução serão atribuídas lá em janeiro, tá? Então, recondução e atribuição de projetos não é a mesma coisa. Acho que podemos passar. PPT, vamos falar agora um pouco sobre a associação, que é o segundo dia de atribuição de cada fase, tá, pessoal? Então, em cada fase, nós vamos ter um dia de atribuição online referente às manifestações de interesse e um dia para ajustes na associação. O que eu posso fazer na associação? É lá na aba 2, vocês conhecem, vocês ligam para a gente, sempre conversam com a gente sobre a aba 2. Então, vocês podem fazer ajustes. Tudo que tiver sido atribuído na atribuição inicial, é uma atribuição online, ela já é associada automaticamente, tá? Então, no dia da atribuição online, tudo foi associado automaticamente e já foi considerado para o saldo. No dia seguinte, gerou o relatório do ATPI, eu preciso fazer um ajuste porque um docente meu teve um estouro de carga horária.
Então, lá no dia da associação do professor na classe, a gente vai poder fazer esse ajuste. Eu consigo tirar aulas que foram associadas, eu consigo incluir aulas que eventualmente não tenham sido associadas, tá? Pode ter acontecido alguma coisa, algum docente ficou sem atribuição, o sistema acabou não atribuindo por algum motivo, o que possa ter acontecido, no dia da associação, o diretor, o vice-diretor ou a comissão vão poder fazer esse ajuste aqui na associação, tá? Então, aqui vocês estão acostumados, vocês também já verificaram aqui essa telinha de cadastrar as associações. Vocês conseguem verificar, precisa selecionar, tá? Esse print aqui também é um print ultrapassado. O ano letivo ali vai estar 2022. O ensino, diretoria, município, situação da escola, tudo certinho. Pode passar. Então, aqui a associação ele vai listar tudo que tiver sido associado. Então, você consegue inserir os dados de um docente, tá? E clicar em pesquisar. E você vai ver todas as informações referentes a esse docente, tudo que foi atribuído e associado a ele. E a fase que isso foi atribuído e associado a ele. Muito importante, qualquer erro na fase atribuída lá no online deve ser ajustada aqui agora também. Como eu falei, ninguém pode ser ampliado antes de constituir e ninguém pode pegar carga suplementar também antes de ter constituído. Aqui vocês vão conseguir verificar início, fim de vigência. Se ele está participando pelo artigo 22 ou não, vocês conseguem editar essa associação ou excluir ela por completo se houver algum erro. E depois vocês fazem a inserção de uma nova associação. Pode passar. Aqui é um zoom da tela também, tá? Basta vocês clicarem no lápis para editar, na lixeira para excluir. Vocês verificam aqui a fase, o início e final da vigência, ok? Pode passar. Bom, esse aqui foi a nossa apresentação em PPT. A gente coloca aqui na tela para vocês sempre ao final, em caso de dúvidas que os docentes possam ter referente ao sistema, referente à resolução, legislação, o que quer que seja, vocês podem acessar o atendimento.educacau.sp.gov.br para entrarem em contato e vão ser direcionados para a área competente. Tirando o atendimento.educacau, para as diretorias de ensino, fica também aquele e-mail que foi encaminhado para vocês com o plantão de atribuição que a gente está na CGRH. Então, a gente já tem um plantão de atribuição montado na CGRH, com equipes do CEMOV, do CELEP, do CECAF, do CEPAG prontos para auxiliar vocês. Então, lá vocês têm ramal de todos esses servidores, vocês têm o e-mail, e tem também manuais de acesso ao sistema. Então, por ali você já consegue entrar em contato com a gente. Docente precisa acessar o portal de atendimento, as diretorias conseguem entrar em contato direto com a CGRH. Eu acho que era isso, Cecília, de apresentação. Agora a gente vai ficar respondendo algumas dúvidas que vocês têm mandado. Por exemplo, chegou uma dúvida aqui do Wilson. Em 2022, teremos outro vice-diretor para o ano letivo de 2022, mas esse ano ainda não temos vaga, ou seja, ainda não temos o módulo esse ano. O professor que será indicado para 2022 tem que participar da atribuição? Não, porque ele será designado para o ano de 2022, tá? É importante, Thaís, acho que falar dessa designação no sistema, daqueles professores que serão vice ou serão PC no ano que vem, como é que a escola ou a diretoria deve fazer para que ele não entre na atribuição inicial. Tá, para a gente cadastrar aqui na sede, deixa eu só acessar a sede. Vai ser afastamento. Não, aqui a gente está em cadastrar a cessação. Eu vou pedir para a Bruna me passar aqui e a gente já dá um retorno para ele, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo uma dúvida que chegou em relação à expansão à carga horária do noturno. O Caetano está aqui do lado, qualquer coisa ele dá um berro se eu falar alguma bobagem. Mas como é a expansão da carga horária? Gente, quando a gente fala da expansão da carga horária, esse termo quer dizer simplesmente isso. Expansão da carga horária. É o aumento da carga horária. Para o diurno são algumas componentes e para o noturno, dependendo da série, são outras componentes, tá bom? Então, no diurno, a gente tem, para a segunda série, as eletivas e orientação de estudos, correto? Correto. E
Para o noturno, na primeira série, a gente tem as disciplinas do Inova, e na segunda série, a gente tem algumas. Aí é mais difícil, mas a gente tem algumas aulas, tanto da formação geral básica, que estão na expansão, quanto algumas aulas dos itinerários que também estão na expansão. É uma expansão da carga horária. Então, eu peguei um pouquinho da carga horária do noturno e ampliei. Nessa ampliação, no caso da segunda série do noturno, eu tenho as duas coisas, formação geral básica e itinerário formativo. Então, a gente não pode confundir itinerário formativo com expansão da carga horária, ou Inova com expansão da carga horária, não tem nada a ver. Quando alguém fala expansão da carga horária, vocês têm que perguntar de qual turno e de qual série para dar a entender o que a pessoa está falando. Bom, feito tudo isso e com o ok do Caetano aqui do lado, eu vou falar especificamente da segunda série do ensino médio noturno. Por quê? Na matriz curricular da segunda série do ensino médio do noturno, a gente tem aulas que tem componentes que tem tanto aulas noturno quanto aulas na expansão. Por exemplo, matemática. Matemática é uma componente curricular que está na matriz da segunda série, que tem 4 aulas no turno, então que acontece no horário do noturno normal, e uma aula da expansão, que vai acontecer no horário que a escola definiu, tá? Então eu tenho 4 no turno e uma na expansão. Essas 5 aulas serão atribuídas para o mesmo professor, tá? Não serão atribuídas para professores diferentes. Por quê? Não faz sentido. Eu tenho uma turma que tem 5 aulas de matemática. Independente do horário, é a mesma turma. Então, o mesmo professor deve fazer o acompanhamento dessa turma nessa componente específica. Como isso vai acontecer na atribuição? Que é uma bela pergunta. Eu vou até pegar o nome da pessoa que fez a pergunta. Foi a Sara, mas essa pergunta apareceu bastante. Eu vi que as pessoas estavam copiando a pergunta e mandando várias vezes. Então, eu vou responder. É um professor só, mesmo que a componente tenha aulas na expansão e no turno. Quando o professor for manifestar interesse, se tiver essa tela, Thaís, e você conseguir passar para o pessoal mostrar, senão não tem problema. Mas quando o professor for manifestar interesse, vai aparecer lá, por exemplo. Então, eu selecionei que eu quero tipo de ensino médio, o turno é noturno, vai aparecer para mim as aulas de matemática. Eu vou manifestar interesse. Vai aparecer. Essa turma tem 4 aulas no turno e uma aula na expansão. O professor vai manifestar interesse nas 5 aulas. Não tem como o professor manifestar interesse só nas 4 ou só na uma. Tá bom? Então, o próprio sistema vai estar separado, discriminado para o professor conseguir ver que ele está manifestando interesse numa coisa que acontece em 2 momentos e não só no noturno, mas ele só poderá manifestar interesse nesse bloco completo. Tá bom? Na hora da atribuição, também, a atribuição, o próprio sistema já vai fazer lendo uma aula junto com as demais 4. Então, quando eu for atribuir componente de matemática, o sistema vai ler as 5 aulas e vai atribuir para aquele professor, tá? Prometo, a gente testou, a gente fez alguns testes com as escolas, isso vem junto, tá? A parte da expansão. Por que eu estou falando especificamente da segunda série do noturno? Não é só matemática, tem língua portuguesa e sociologia, né, Caetano? Que estão também na expansão. No diurno, a gente tem 2 disciplinas que são separadas na expansão. Então, por exemplo, eletivas. O professor que pegar a eletiva na segunda série do ensino médio, ele vai pegar o bloco inteiro. São as 2 aulas e vai ser inteiro na expansão. Orientação de estudos. Vão ser as 3 aulas inteiro na expansão. Então, não tem essa confusão. É só no caso da segunda série do ensino médio noturno que como a mesma componente está separada, gera essa dúvida. Acho que respondido em relação a isso. O GOI terá acesso para fazer o ajuste na aba 2? Não, hoje a gente só tem acesso para o diretor e para o vice-diretor. O GOI ele pode auxiliar o diretor no procedimento, mas ele não vai ter acesso à funcionalidade na sede. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que apareceu aqui de dúvidas. Apareceu dúvidas em relação ao TPI. Eu estava montando, mas aí apareceu essa dúvida da professora Sara, que eu não queria deixar de responder. Um exemplo, vou fazer o compromisso aqui da gente fazer vários exemplos para vocês verem o que isso significa concretamente essas aulas do ATPI. Mas se a gente puder voltar naquela tabelinha, é o slide 50.
aliás, 49. Na atribuição, vocês vão sempre olhar para a manifestação de interesse do professor e também para a jornada dele no caso dos efetivos. A gente tem hoje a proporção de aulas para classes, ATPCs e ATPLs, certo? Que a gente já conhece, a resolução, a gente tem uma resolução que trata sobre isso. Qual que é a novidade para esse ano? As unidades curriculares, e aí eu acho dos itinerários formativos, e aí eu acho que é muito oportuna aquela fala do Caetano lá no começo, que o professor ele deve aprofundar naquela disciplina que ele já conhece, ainda que seja uma unidade curricular que tem um nome novo, que faz parte de uma trilha nova do que o aluno vai estar desenvolvendo, mas ela foi pensada para aqueles componentes. Então, se é um professor de matemática, ele vai dar aquela componente com a cara de matemática, com aquilo que ele conhece, com as expertises e conhecimentos que ele já tem em dar aula de matemática. Se em vez de matemática for física, a mesma coisa, tá? Então, é uma nova cara para as componentes, mas o professor aprofunda aquilo que ele já conhece. Bom, entretanto, trata-se de uma coisa nova. E a gente sabe que sempre tudo que é novo causa estranheza, causa um certo medo, causa um receio, a gente fica na dúvida, a gente tem que se preparar mais, a gente quer estudar mais. A Coped vai disponibilizar todos os materiais possíveis para as unidades curriculares, então os professores terão muito material para estudar, e estudo demanda tempo. Então, como a gente está falando de uma coisa nova, os professores que tiverem aulas das unidades curriculares atribuídas terão tempos de estudo a mais. Mas esse tempo de estudo, para que todos tenham a oportunidade de pegar esse tempo de estudo, e não só aqueles que têm menos de 32 aulas, eles vão ser considerados dentro da composição da jornada do professor. Então, por exemplo, eu vou usar o mesmo exemplo, mas eu vou tentar ser mais claro. Eu sou diretora de uma escola que tem ensino médio, e a Thaís é minha professora. Se a Thaís não tem a jornada integral, a jornada de 40 horas, não tem problema. Eu atribuo igual, vai dar tudo certo. Mas digamos se a Thaís tem a jornada de 40 horas. No primeiro dia, no dia 30 ela vai manifestar interesse. A Thaís é uma professora que está super animada com o novo ensino médio. Ela está animada com o desafio. Ela viu quantos alunos estão engajados e mesmo na matrícula ficaram interessados na questão dos itinerários. E ela manifestou interesse em tudo que apareceu para ela. No momento da atribuição, eu, que sou uma diretora de uma escola, já conheço essa minha professora e sei que ela é 40 horas, acabei atribuindo 32 aulas para ela. Dessas 32, 5 aulas são de unidades curriculares. Ela pegou uma componente que tem 3 aulas e outra componente que tem 2 aulas, ou seja, somando 5 aulas em unidades curriculares. Pela nova regrinha, que se der para colocar na tela seria ótimo, ela terá 2 tempos de estudo adicionais, porque ela pegou 5 aulas em unidades curriculares. Mas eu esqueci disso. E na atribuição eu atribuí 32 aulas para ela. Ao final do dia da atribuição, ao final do dia 1º, vai ser gerado um relatório e vai falar: olá, querida diretora, você atribuiu 32 aulas para essa professora, mas ela tem 2 tempos de estudo. E vai me dar esse alerta. No dia seguinte, na associação, eu poderei fazer esse ajuste manual para que a Thaís fique apenas com 30 aulas e mais esses 2 tempos de estudo, somando as 32 aulas da jornada de 40 horas que ela tem. Isso sairá em resolução, eu estou vendo que vocês estão pedindo aqui a resolução, isso estará em resolução, e na resolução vai ter uma tabela para cada um dessas 3 faixas dessa tabela que vocês estão vendo na tela. O que isso quer dizer? Vai ter uma tabela para os professores que têm um tempo de estudo a mais, para vocês saberem quantas aulas ele tem com os alunos, quantos ATPCs ele tem, quantos ATPLs ele tem e quanto ATPI ele tem. Depois vai ter outra tabela para os professores que pegarem 4, 5 ou 6 unidades curriculares, a mesma coisa, para vocês saberem a quantidade de aula com o aluno, a quantidade de ATPCs, a quantidade de ATPLs e os 2 tempos de estudo. E uma terceira tabela para aqueles professores que pegarem 7 ou mais aulas em unidades curriculares, que vai ter, novamente, quantidade de aulas com alunos, ATPCs, ATPLs e os 3 tempos de ATPI, tá bom? Acho que para dar um retorno para o pessoal, Cecília, que eu não respondi naquela hora, os professores que serão designados
ou vice ou PC para que eles não participem da atribuição inicial, ok? Basta que vocês acessem lá atribuição inicial, administrativo, consultar afastamento provisório e cadastre o afastamento desse docente lá na sede, tá? Quem pode fazer isso? O diretor ou vice-diretor que for da unidade de alocação desse docente que vai estar sendo designado para outra função. Então, o diretor faz esse cadastramento ali da cessação e ele já não aparece para atribuição inicial, ele aparece já como constituído e as aulas dele vai ficar livre para que outro docente possa pegar. Estou acompanhando aqui. Gente, se por acaso algumas pessoas estão falando que eu inverti a segunda e a primeira série do noturno, se aplica da mesma forma, tá? Se por acaso eu inverti a segunda série do noturno quando eu estava falando da expansão, vale a mesma história para a primeira série. A ideia é que se um mesmo componente tem aulas noturno e na expansão, quem pegará será um mesmo professor, um único professor, tá bom? Se é uma disciplina que só tem aulas na expansão, é simples, é só um professor. E se só tem aula no turno, também é só um professor. Se tem aulas nas duas, tanto no turno quanto na extensão, que acontecerá no contraturno, é o mesmo professor que tem que pegar, ele vai manifestar junto e a atribuição será junta, tá? Em nenhum momento esses bloquinhos estarão separados. Professora Márcia, sim, essa live ficará no repositório, tá bom? João Paulo também. A professora Renata falou de abrir novamente a coleta. Professora, eu vou encaminhar a sua mensagem para a Andrea. Pelo que ela me falou, é importante que se tiver qualquer problema, e aí, gente, isso vale para a professora Renata, mas isso vale para todo mundo. A atribuição será em cima do cadastro das matrizes e das coletas de turma. Se porventura tem algum problema no seu cadastro de matriz ou na sua coleta de turma, esquecemos de coletar as turmas da expansão ou qualquer coisa, é muito importante que vocês verifiquem isso, porque a atribuição terá como base essa matriz e essa coleta de turma, tá? Então, eu tive problema, qualquer que seja, entre em contato com o CI da DE, que a gente está acompanhando as diretorias de ensino nesses casos específicos e tem sido nossa prioridade para resolver esses problemas, tá bom? Então, nesse caso, entre em contato com o CI será orientado, a gente está acompanhando isso, a equipe da CITEM está bem em cima para que não tenhamos problema. Professor Igor, Cecília, está falando que eu falei muito rápido sobre a alocação dos novos vices e professores coordenadores. Repete, por favor. Então, vamos lá. Para que vocês cadastrem esses afastamentos, vocês vão precisar entrar na sede, tá? No menu, deixa eu pegar aqui que eu já esqueci. No menu atribuição inicial, tá? Administrativo, consultar afastamento provisório. Então, lá vocês vão cadastrar o docente que vai ser vice ou PC no ano de 2022. Basta vocês acessarem o menu, pegar os dados do docente que vai ser designado ou vai ser afastado e preencher lá. Quando isso for preenchido, a gente vai rodar uma atualização na sede e quando a gente for realizar a atribuição inicial, esses docentes não vão aparecer classificados, não vão ter aulas atribuídas compulsoriamente. O sistema já vai ler que esse docente está designado ou afastado para 2022 e que ele não precisa, não pode, na verdade, ter aulas atribuídas durante a inicial. Então, tá tudo certo, basta vocês cadastrarem. Precisa cadastrar até dia 29/11. Se não cadastrar até 29/11, esse docente vai aparecer para atribuição inicial, porque o sistema vai ler que ele não foi atendido de nenhuma forma e que ele precisa ser atendido na atribuição inicial. Isso a gente também vai incluir nessa apresentação, tá bom, pessoal? A live vai ficar disponível assim que possível, mas esse material a gente só vai complementar com o que eu falei que a gente vai complementar. Então, essa questão específica da designação é super importante que a gente complemente, porque senão, o que acontece? Puxa, eu já sei que a Thaís vai ser PC ano que vem na minha escola, mas hoje, esse ano, eu não tenho módulo de PC, então eu não posso designá-la agora. Para ela não participar da atribuição inicial e depois essa atribuição cair, eu ter que atribuir outra pessoa e fazer toda uma confusão, já faz a designação da PC
da Thaís com o PC a partir de 26 de janeiro, e aí as aulas que ela pegaria já aparecem para outros professores pegarem e não tem que cair atribuição, não tem que fazer essa bagunça toda, tá? Então a gente vai incluir essa telinha específica desse menu de afastamento da designação para vocês saberem junto nesse material. A Cristina pergunta aqui, só os que não estão designados? Só os que serão designados para 2022, porque o sistema ainda não lê essa designação, esse afastamento, tá? Quem já está designado, quem já está afastado, vai continuar para o ano 2022, o sistema já lê, porque isso já consta lá na funcional desse docente e a gente já consegue verificar. Esse cadastro é só para aqueles que estão sendo designados ou afastados para o ano 2022 agora. A Marisol faz uma pergunta muito boa e é ótima a sua pergunta, porque de fato eu só falei da jornada integral. Ela pergunta assim: só para a jornada integral vale a tabela do ATPI? Não, vale para todos os docentes, com jornada, com carga horária, independente de quantas aulas ele tenha, tá bom? Então vale para todos os docentes. Por que eu falei especificamente da jornada de 32 aulas? Porque não é possível o professor ter 32 aulas e mais os tempos de ATPI. Então, o diretor, quando for atribuir, tem que se atentar a isso para atribuir o número certinho de aulas, para que não ultrapasse, contando os ATPIs, das 32. Os outros, eles entram como jornada suplementar até 32 aulas, tá bom? Então, vale a mesma regra, vale as mesmas proporções. Ah, então é um professor com jornada reduzida. Se ele pegar 5 aulas, quanto tempo ele tem de estudo adicional? Igual, sempre 2, se for 5. E se for 3, mesma coisa, 1 para todo mundo. Tá bom? Tem uma pergunta aqui da professora Sueli Serra. Boa tarde, como ficam os professores da 202? O professor que for continuar afastado pela 202 não participa da atribuição. Docente que está apontando lá na unidade escolar, olha, ano que vem eu quero voltar, eu vou voltar em 26/1, eu gostaria de participar da atribuição inicial. Então, esse docente vai ter que entregar lá por escrito, certinho, apontando, assumindo o compromisso de que ele retornará às atividades presenciais em 26/1, para que ele possa participar da atribuição inicial, ok? Mesma coisa, cadastra o afastamento dele lá nesse mesmo menu, tá? Como ele vai deixar de estar afastado pela 202, você cadastra ele ali e ele vai voltar classificado para poder participar da atribuição inicial. Tem chegado outras perguntas aqui. Qual é o máximo de aulas que poderá ser atribuído aos professores em um turno? Essa pergunta apareceu muito. A gente confirmou aqui, para não falar número errado com vocês. São 11 em um vínculo e 15 quando tem acúmulo, tá bom? Então, essa regra foi sempre assim, não tem nenhuma mudança em relação a isso, a quantidade de aulas do professor. A gente está vendo que algumas pessoas estão dizendo que não estão com acesso, a gente já vai pedir para a equipe verificar para que vocês tenham acesso. De toda forma, no dia 29, vocês também poderão fazer essa designação para o ano letivo de 2022, caso vocês ainda não tenham conseguido fazer. Só um ponto de atenção, tá, Cecília? Quem tem perfil para realizar essas funcionalidades no sistema é o diretor e o vice-diretor, a quem o docente está subordinado. Então, é o meu diretor da minha unidade escolar, da minha unidade de alocação, não da minha unidade de exercício, tá? É só esse diretor ou vice-diretor que consegue utilizar essa funcionalidade. GOI, CRH, demais perfis da diretoria de ensino não conseguem acessar. Talvez isso esteja dando algum problema para vocês, então verifica antes se o diretor e o vice-diretor estão conseguindo acessar essas funcionalidades. Thaís, a Jane fez uma pergunta aqui, se o Proatec também tem que colocar no afastamento. Proatec não, Proatec a gente já lê na recondução, se ele tiver sido reconduzido, a gente vai ver que a carga horária dele está atendida, ou se ele for atribuído agora, a gente também vai verificar se ele está com 20 ou 40 atribuído e ele não vai para atribuição inicial, tá? Ele pode manifestar interesse nas aulas regulares, mas ele não vai ser atendido compulsoriamente. Então, o sistema lê que ele tem um Proatec atribuído, não precisa cadastrar lá. Uma pergunta que a gente não respondeu também em relação a projetos foi do PAC. O PAC é o projeto de assistência ao currículo
e ele não aparece entre os projetos que vão ser atribuídos no dia 29. Thaís, explica para o pessoal quando que faz a atribuição do PAC. O PAC vocês podem ir realizando a atribuição do PAC, porque o PAC ele tem uma especificidade, tá? Que o PAC ele só pode ser atribuído como carga suplementar para os docentes. Então, primeiro vocês constituem, ampliam eventualmente se o docente tiver optado pela ampliação de jornada, e quando chegar na hora da carga suplementar, vocês podem atribuir PAC para esses docentes de acordo com a fase da atribuição que a gente estiver realizando. O Matheus fez uma pergunta em relação a um professor que está aguardando a aposentadoria. Eu passei aqui para a equipe, tá, Matheus, para a gente verificar o que está acontecendo com esse professor especificamente. Sobre aposentadoria, professores em 0,56 não participam da atribuição, tá, pessoal? E eu recebi muito essa pergunta, que era se professor em 0,56, que está numa unidade escolar que vai se tornar PEM em 2022, se eu preciso transferir ele, porque ele já está em 0,56. Precisa. Ele está em 0,56, mas ele não está aposentado. Então, vocês precisam transferir esse docente em 0,56, que está numa unidade escolar que vai se tornar PEM em 2022, para uma unidade regular em 2022. Aí ele vai usufruir o 0,56 numa unidade regular. Docente com afastamento para mestrado que termina em abril, como fica a atribuição? Os afastados não participam, tá? Se ele for um efetivo, um estável, provavelmente ele é, né? Precisa ver se ele é efetivo, se ele é estável, ele vai ser atribuído de forma na ordem inversa, na atribuição durante o ano. Ele não vai participar da atribuição agora. A Ana Paula perguntou até quando deve ser feita a cessação na sede do vice que volta para a sala de aula. A cessação precisa ser até hoje, mais tardar dia 29/11, tá? Então, aconteceu alguma coisa, não conseguiram cadastrar hoje, a gente conseguiu prorrogar um pouquinho até 29/11. Mas, impreterivelmente, 29/11 até as 18 horas, porque depois disso a gente vai rodar uma atualização na sede, e se não tiver feito esse cadastro, ele vai aparecer lá para atribuição inicial. O Wilson falou do novo módulo de vice IPC, que foi anunciado inclusive no evento de Serra Negra. Essa resolução, Wilson, com o módulo de vice IPC para as escolas que têm ensino médio, é a resolução 129, tá bom? Ela foi publicada já no início desse mês e ela já conta com o que foi anunciado de expansão de módulo, tá bom? Então, você já pode seguir o que está nessa resolução para o ano de 2022 e fazer a cessação ou já o afastamento desses docentes de acordo com essas mudanças de módulo, para que não tenha que fazer a atribuição inicial desses docentes. Perfeito. Vamos lá. Licença saúde manifesta interesse? Manifesta interesse. E participa da atribuição inicial, tá bom, gente? A gente já tinha falado sobre isso, mas foi lá no comecinho. Então, não tem nenhum impedimento para a pessoa manifestar interesse, ela deve participar da atribuição inicial igual. Vamos lá. O que mais? Estou pedindo aqui para explicar um pouquinho sobre o artigo 22. Pessoal, o artigo 22, ele vai ocorrer direto na associação, tá? Vai ser atribuído manualmente. Então, o artigo 22 constitui a jornada do docente e pode transferir ele pela jornada dele ou então por uma jornada maior. Não muda nada do que foi nos anos anteriores, tá? Artigo 22 continua exatamente o mesmo processo que vocês realizaram nos anos anteriores. O professor perguntou aqui, é obrigatório ampliar a jornada do professor? Ampliação de jornada só pela opção do docente. Se o docente tiver optado pela ampliação, sim. Se o docente não optou pela ampliação, mantém a jornada dele de 2021. Luciana aqui perguntou, artigo 22, manual ou online? Artigo 22, manual, tá, Luciana? Ele continua um processo manual. Ele é no sistema, mas ele não tem os procedimentos de atribuição online. Ele vai direto na associação.
Tô pegando aqui mais dúvidas que a gente ainda não tenha respondido, tá bom, pessoal? Tá com muita dúvida em relação a 32 aulas no mesmo turno. E aí a gente já respondeu essa pergunta do máximo de aulas que dá para pegar para o professor, inclusive aqueles que têm acúmulo. E aí, aqui, deixa eu só pegar a resposta de novo. É 11 em um vínculo e 15 se tem acúmulo, tá bom? Então, aqui a gente está falando de período, tá? E não necessariamente turno. Estão pedindo aqui, a Patrícia está pedindo para a gente explicar um pouquinho sobre a atribuição do dia 29, tá? A atribuição do dia 29, Patrícia, a gente já falou bastante aqui hoje, tá? A atribuição do dia 29 é a atribuição dos projetos, tá? Daqueles projetos que estão elencados na portaria 18, complementada pela 19. São 5 projetos, tá? Proatec, POC, PCAE, professor auxiliar e sala de leitura. Esses projetos serão atribuídos agora e eles podem ser ofertados para docentes de todas as categorias, tá? Proatec tem a excepcionalidade que o docente contratado precisa pegar aulas regulares lá na fase dele, tá? Pode atribuir para o contratado agora Proatec, não tem problema, ele fica vinculado a pegar aulas regulares lá na frente. Sala de leitura. Docente tem que estar adido para pegar sala de leitura. O que a gente faz nesse caso? Pode atribuir? Pode atribuir e fica vinculado a lá na fase o docente também ficar adido. Se ele ficar adido, ele mantém o projeto, se ele não ficar adido, ele abandona o projeto, esse projeto volta para o saldo e o docente pega as aulas da disciplina regular dele. Bom, pessoal, o que a gente tinha preparado de material era isso. A gente vai só complementar com esse menu para vocês fazerem a designação dos novos módulos do ano que vem, que tinha dúvida e a gente falou aqui, algumas pessoas não pegaram, então a gente faz na tela certinho para vocês terem. Lembrando que a gente já fez uma orientação técnica com as diretorias de ensino, elas muito provavelmente já fizeram uma orientação delas nas suas próprias regionais com os diretores. A gente vai enviar esse material para vocês. Além disso, a gente vai enviar também a portaria de novo para todo mundo ter acesso ao cronograma e tudo mais. Essa live ficará disponível para quem quiser assistir depois. E no dia 29 a gente vai ter o plantão de dúvidas. Algumas pessoas falaram assim: poxa, nem sempre eu consigo contato. E a gente, inclusive amanhã, vai definir direitinho esse fluxo para que ninguém fique sem resposta, ou que pelo menos as diretorias tenham todas as respostas para apoiá-los também nesse processo. Lembrando, a gente está transmitindo essa live também no canal das diretorias de ensino, mas aqui hoje a gente apresentou só os processos que são feitos na unidade, como a gente falou na orientação técnica, a apresentação de telas do sistema da diretoria de ensino vem em seguida, porque os processos da diretoria de ensino são depois dos processos na escola. E aí, como as diretorias essa semana estão focadas no processo da alocação da PEI, a gente está trazendo para os diretores as telas, e na semana que vem traz para as diretorias de ensino, tá bom? Acho que vale a pena reforçar que qualquer problema de coleta de turma ou matriz, entre em contato com o CI da sua diretoria. A gente está atuando junto com o CIS para resolver qualquer problema que tenha de coleta. Se tiver problema na coleta, terá problema na atribuição. Então, é muito importante que tudo esteja mapeado, tá bom? Em relação à coleta e à matriz, porque a atribuição é sempre em cima disso. Vamos lá. Acho que de dúvidas que a gente já não tinha falado, já apareceu. Mais alguma consideração final? Acredito que é isso, Cecília. A gente fica à disposição ali no CEMOV, o plantão de atribuição também está à disposição, você já tem o contato de toda a equipe. E a gente está à disposição de vocês durante todos os dias para acompanhar o processo. Se surgir dúvida durante o processo, vocês podem ligar, mandar e-mail, vocês têm nosso WhatsApp, quase sempre vocês também já mandam direto no WhatsApp. A gente está à disposição para auxiliar nesse processo para que ele ocorra da forma mais tranquila possível para todas as partes, tanto para os diretores quanto para os docentes, para a gente conseguir fazer uma atribuição para 2022 que seja um sucesso.
É isso, dia 29 é super importante a atribuição dos projetos para que essas aulas desse docente já não entrem na atribuição. A professora Marli perguntou isso em relação ao Proatec, então se a atribuição acontecer no dia 29, isso já não entra na manifestação de interesse ou na atribuição. A mesma coisa no dia 29, a conferência do saldo, para que vocês possam fazer a conferência com calma. Estará liberado também para o perfil de vice-diretor das escolas, e aí no dia seguinte os professores manifestarem interesse aquilo que está certinho de saldo que tem nas escolas, tá bom? E aí no dia 1º, lembrando que os 2 dias que estão previstos para atribuição e associação na portaria, a gente sempre vai fazer um dia de atribuição e outro dia de associação, para que qualquer ajuste que tenha ficado ou um erro que tenha sido cometido porventura na atribuição possa ser ajustado na associação. Associação aba 2, a famosa aba 2, vocês já estão acostumados, ela vai ser igual no decorrer do ano, para fazer esses ajustes pontuais. Aí no dia seguinte, no final do dia fecha e vai para a manifestação do dia seguinte, seja da diretoria de ensino, seja do categoria F, sempre vai ser esse o ciclo. Então, primeiro dia de atribuição, segundo dia de associação. Uma pergunta que a gente não respondeu, Thaís. É feriado na minha escola ou na minha diretoria no dia tal. No caso da manifestação de interesse, é interesse do docente fazer essa manifestação de interesse, é tudo pelo sistema, então ainda que seja feriado, é importante que o docente faça essa manifestação de interesse. Se ele não fizer e for efetivo e estável, ele terá atribuição compulsória. No caso do categoria O, ele não será atribuído, tá bom? Então, ainda que seja feriado, é super importante que o professor faça a manifestação de interesse. Veio uma dúvida também, no caso do dia 29, uma ideia trouxe, feriado no dia 29, eu posso fazer atribuição no dia 30? Pode, tá bom? Aí é só avisar os professores para que eles não manifestem interesse, porque senão ele vai estar com uma atribuição e uma manifestação de interesse, tá? Essa é uma excepcionalidade, estou falando apenas para aqueles que têm feriado no dia 29. Todos os outros processos têm pelo menos 2 dias, para que se um for feriado, a DE tem um outro dia, ou a escola tem um outro dia para atuar, tá bom? É só manifestação de interesse e o dia 29 tem, às vezes, um dia único. Obrigada, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou com a gente. A gente teve bastante gente. A live estará disponível no repositório. A gente vai enviar também por e-mail para vocês e para as diretorias, para todo mundo ter o material. E dia 29 a gente vai estar bem próximo no que for preciso nesse plantão de dúvidas para apoiá-los durante a atribuição. Obrigada, Thaís. Obrigada, Bruna e Adriana, que ficaram aqui o tempo todo. Ao Caetano, que participou mais cedo com a gente. E a todo mundo que acompanhou. A gente se vê, no caso das diretorias, de novo na semana que vem, para falar da tela específica do sistema de atribuição da ADE. Thaís, alguma consideração? Temos uma última consideração que foi passado para a gente aqui, que por gentileza reforçar o não lançamento dos eventos no PAEF nesse momento, pessoal. Então, não é nesse momento que a gente vai lançar no PAEF cessação de designação e designação também, tá? Agora é só na sede, agora é só para fins de atribuição. Então, só para a gente encerrar aqui com esse último aviso que foi encaminhado de última hora, não lancem isso agora no PAEF. No PAEF é lá na frente, o procedimento vocês já conhecem, agora é só na sede para fins de classificação na atribuição. Obrigada, gente. Boa tarde, bom trabalho, bom descanso no final de semana, que semana que vem começa o nosso processo mais importante do ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.